Boa tarde, já estamos no ar com a edição do TVC News desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Olha, aqui na nossa região promete ter uma grande movimentação em virtude do feriadão. É verdade, o feriado é só na terça, mas tem gente que já está chegando para emendar. Chega aqui na sexta-feira e retorna para sua casa somente no final da tarde de terça-feira ou às vezes até na quarta-feira de manhã. Os turistas são muito bem recebidos aqui na nossa região, em Florianópolis, para quem está nos assistindo em 14.1, na ilha, a capital dos catarinenses, e também em Balneário Camboriú, mais conhecida como a Dubai brasileira. E eu já chamo as repórteres, as jornalistas mais bem informadas aqui da nossa região, a Bianca Robles, que traz agora o seu destaque de Balneário Camboriú. Bianca Robles, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde, Érica, e a todos que estão nos assistindo. Pois é, justamente por conta do feriado, a PRF vai intensificar a fiscalização e também o monitoramento nas BRs. Muito bem. Agora vamos ao destaque da Érica Gabriela, que está em Camboriú. Érica Gabriela, parece que você está aí no interior de Camboriú. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde, Bianca, e a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui no Parque Linear, Saul. Mudei um pouquinho o cenário para o pessoal que está em casa poder conhecer um pouquinho mais do parque, que eu estou sempre aqui em Camboriú. O meu destaque de hoje, Saul: Camboriú realiza distribuição de kits de combate contra a dengue. Tá certo. Daqui a pouco vocês retornam na edição desta sexta-feira. Inclusive, se quiserem, pode preparar uma dica, né? Porque tem muitos turistas que devem chegar, alguns já estão aqui em Balneário Camboriú. E é importante, vocês que conhecem, né? A Bianca pode trazer uma dica de programação especial para quem está visitando a cidade em Balneário Camboriú e a Érica em Camboriú. Até já. Preparem aí que daqui a pouco vocês vão dar a dica para as pessoas que vieram visitar a nossa região. Até daqui a pouco. Eu convido o senhor e a senhora a conhecer os demais destaques da edição de hoje do TVC News. A audiência pública em Camboriú discute mudanças na aposentadoria dos servidores municipais. A Assistência Social de Camboriú abre inscrições para oficinas. Nova gestão do HCC apresenta a prestação de contas dos primeiros 30 dias no comando do hospital. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Olha, o vereador Samir Daoud, que é o líder do governo Juliana Pavan na Câmara de Vereadores, foi o grande fato político desta semana aqui na nossa cidade. As pessoas falando sobre o trabalho que ele vem fazendo como líder do governo na Câmara de Vereadores e também sobre uma provável mudança de partido. Nós convidamos ele para falar aqui sobre a sua gestão e as posturas que ele tem adotado justamente na defensiva e na articulação de algumas situações de projetos que são enviados para a Câmara de Vereadores. Vereador Samir Daoud, líder do governo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos. O prazer é nosso em estar aqui, podendo estar falando com a população de Balneário Camboriú e trazendo o que vem acontecendo nos bastidores da política aqui de Balneário Camboriú e o trabalho que a gente vem fazendo também pela nossa cidade. Vamos falar então. E aí a pergunta que está todo mundo fazendo é que justamente teve uma grande mudança. O PL, que antes era oposição, agora passou a ser parte da situação, ou seja, compondo com quem já fazia a base da prefeita Juliana Pavan. O que muda na articulação e também nos projetos que devem chegar na Câmara de Vereadores? Então, uma parte do PL já vinha desde o ano passado, né? Nós vínhamos trabalhando e aproximando do governo, porque o governo Juliana Pavan é um governo que dialoga com todos, né? A gente sempre fala, independente se é oposição ou situação, ela sempre atende todos no gabinete, conversa e ouve todos os vereadores, e isso fez com que esses vereadores começassem a se aproximar, e agora com a presidência municipal do PL pelo nosso deputado Carlos Humberto, aí teve uma reunião com todos os vereadores, onde foi decidido pela ampla maioria em estar se aproximando mais do governo Juliana Pavan e está fazendo parte do governo hoje. E aí tivemos 2 vereadores que entenderam que não queriam compor e entenderam por não permanecer no PL, por seguir, eu tenho aquilo assim, às vezes você tem que ter uma luz própria e seguir o seu caminho político conforme quem te elegeu, né? Então, às vezes as pessoas seguem algum líder, mesmo que ele siga por outros caminhos que não são os melhores.
e eles decidiram seguir o líder deles e foram para o Republicanos, 2 vereadores, mas 4 permaneceram no PL e fazem parte da base hoje. Ou seja, a base então aumentou, isso significa que as votações vai ser tranquilo de aprovar os projetos que serão enviados pelo Executivo? Na verdade nunca é tranquilo, né? Porque mesmo fazendo parte da base, e eu mesmo como líder do governo, muitas vezes a gente procura a prefeita para fazer algumas alterações, fazer alguns apontamentos, então tu precisa mesmo assim ter uma articulação política, um diálogo com todos, para que o projeto se encaixe da melhor maneira para a população de Balneário Camboriú, conforme a visão dos vereadores que foram eleitos pelo povo, né? Em conversa com o Executivo. Bom, Samir, todo mundo está falando que você tem se mostrado eloquente, inclusive nos últimos discursos dessa semana, defendendo os projetos que são enviados para casa. Tal. O seu perfil era um pouco mais calado, o título de líder do governo faz com que a pessoa fique empoderada, é isso mesmo, vereador? Na verdade, eu já fazia bastante uma movimentação dentro da Câmara, fazia alguns discursos, porém, quando você se torna líder, não é nem a questão de empoderar, é a questão de você, se você está naquele papel, você tem que assumir esse papel. E o papel do líder do governo é, em toda a sessão, estar esclarecendo os fatos, fazendo a defesa, trazendo o que está sendo feito pelo governo e também ouvir as demandas da oposição e estar tentando resolver da melhor forma. Então, essa mudança, eu acredito que ela mais se dá, aquilo, a gente se coloca no local, se comporta conforme o local que a gente está. Se me colocaram como líder do governo, eu tenho que me portar como tal e está fazendo esses discursos e está fazendo essa defesa sempre. Bom, há uma expectativa muito grande sobre o projeto do plano diretor que está na casa, na Câmara de Vereadores. Como é que está o andamento? Então, ele teve a primeira discussão nessa semana, na quarta-feira, até parabenizar a prefeita Juliana e o governo todo, Secretaria de Planejamento, os delegados também governamentais e não governamentais, porque eles estão atendendo os vereadores, nós estamos procurando, fizemos já reuniões com todos os vereadores e a Câmara Técnica que elaborou para tirar dúvidas e também nós podermos estar apresentando nossas emendas. Eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, juntamente com o vereador Anderson e a vereadora Jade, convocamos uma audiência pública para o dia 27, agora é muito importante a presença da população, aonde todas as emendas que estão sendo apresentadas pelos vereadores agora serão debatidas nessa audiência pública para que depois disso possamos colocar em votação e que falta só uma sessão, é a votação final, e aí aprovar o plano diretor e trazer o desenvolvimento que o Balneário vem esperando há 10 anos de atraso já esse plano diretor. Certo. Depois desse processo todo, vai para o gabinete da prefeita para que ela sancione. Pode acontecer, e aí, claro, isso aqui é para explicar para quem está em casa, pode acontecer da prefeita não aprovar alguma dessas emendas e o projeto retornar para casa? Pode acontecer de ocorrer o veto, né, alguma emenda que o governo entenda que não é benéfica à população ou que não é conforme o entendimento do Executivo, a prefeita pode sim vetar e esse veto volta para a Câmara para ser aprovado o veto ou derrubado, né? Sendo derrubado o veto, a emenda permanece, mas eu acredito que isso não irá acontecer até por essa questão que nós vínhamos falando do diálogo que a prefeita tem com todos. Então ela chama os vereadores, escuta, então geralmente quando a gente vai já com as emendas e tal, já tem uma conversa antes com o Executivo, e ela tem um respeito muito grande pelo Legislativo. A gente vê que nesse 1 ano e 4 meses não houve um veto da prefeita. Ela sempre diz, se foi aprovado na Câmara, é desejo da população, então vamos aceitar e vamos seguir o que foi decidido lá. Ela tem esse respeito assim que é difícil você ver, né? Geralmente os prefeitos, não, é projeto da oposição, vou vetar. Ela tem, eu acredito por ela ter sido vereadora esses 4 anos e ter estado na oposição, ter ficado só no pão e água, como a gente fala, porque ela não conseguia ser atendida, inclusive em escolas proibiram a entrada dela na época que ela foi vereadora, então ela faz o oposto, ela tenta fazer o que não fizeram com ela e atende todos. Muito bem. Tem um outro projeto polêmico que é com relação à Estrada da Rainha e principalmente aquele visual, que é um visual muito bonito. Como é que está também as discussões em torno desse assunto? Então, ali é uma briga que nós já vínhamos desde o início do nosso mandato, a gente vem encampando essa luta com moradores aqui de Balneário Camboriú, um movimento que eu conheci depois de estar como vereador, que é o Vista Livre da Rainha.
E ali eu fui atrás para entender. Em 2015 teve um projeto de lei, um projeto na Câmara, no Executivo, que foi apresentado para a construção de um prédio. O Ministério Público, na época, entrou com uma ação pela questão paisagística e por ser canalizado o Marambaia bem no meio ali daquele terreno. Então, houve uma ação que ela acabou transitada em julgado, proibindo a construção daquele edifício e daquele projeto na época. Aí depois, até se lembrar, em 2016, o prefeito Periquito, na época, colocou os bombeiros lá, o helicóptero desapropriou. Aí no governo passado, o prefeito passado, ele desafetou, devolveu o terreno para a Embraed. A Embraed fez um projeto, aprovou na prefeitura, e aí me surpreendi no início do meu mandato, sabendo que já estava em trâmites finais da licença ambiental para iniciar a obra. Aí fomos atrás, buscamos as informações, aí que eu entendi todo o contexto, e junto com o Ministério Público, fomos à Secretaria do Meio Ambiente, foi negada a licença ambiental de instalação. Hoje está numa discussão judicial. Então, para acabar com essa discussão, o que nós entendemos? Nós fizemos uma emenda na Lei do Uso do Solo e Ocupação agora, aonde ele limita a altura da construção ali. Ele limitando a altura, vai ser a altura básica, só sem outorga onerosa da Avenida Atlântica, que é 6 pavimentos ali, 20 andares, vai limitar essa altura e também com um recuo ele não vai atrapalhar a vista da rainha. E aí eu convoco também todos os interessados também em preservar aquela vista, está no dia 27, na Câmara de Vereadores, 19 horas, para debater essa emenda e aprovarmos também. Muito bem. Só para... Tenho 30 segundos ainda, né, vereador? Como o senhor pede lá, como vocês pedem, tem 30 segundos aqui, porque está todo mundo comentando. O senhor deve deixar o Cidadania e vai para o PSD, são comentários. Qual é o fundo de verdade nessas declarações que acabaram entrando em várias redes sociais, em vários grupos, falando sobre isso? Ó, o Samir Daoud vai para o PSD. Então, nós estamos em conversa, a prefeita me fez o convite, porém a gente tem um grupo muito bom ali no Cidadania, a gente vem trabalhando esse grupo já há tempo, né? Então a gente está em construção junto com o presidente estadual, que é o João Passos, em construção, em conversa com a prefeita. Hoje pela manhã, inclusive, conversei com o meu suplente, que é o Jocely, e estamos conversando com todos para que possamos pegar a anuência do partido, né, do Cidadania, para poder estar indo para o PSD, mas o Cidadania permanecendo na base do governo, permanecendo sendo um partido que vai estar colaborando e ajudando no governo Juliana Pavan. Muito obrigado ao líder do governo, Juliana Pavan, na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Muito obrigado, vereador Samir, pela sua presença aqui. Uma boa tarde. Obrigado, Saúl. Obrigado a todos e uma ótima tarde também. Prazer sempre. Olha, a gente vai fazer o intervalo agora. Depois do intervalo, a Assistência Social de Camboriú abre inscrições para oficinas e a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização e monitoramento durante o feriado. Tudo isso depois do intervalo.